Boa noite e paz. Quem está feliz? Quem está alegre? Confesso aos irmãos que minhas pernas também estão alegres, mas isso logo passa. Quando eu começar a ministrar, eu acredito que a tensão vai embora. Sou grato ao pastor Ayrton por essa oportunidade e agradeço toda a igreja que desde quando eu cheguei aqui me acolheram com amor de irmãos verdadeiros. Sou grato e por ter agregado a esse rebanho. Sou agregado também à família Machado através da Elizabeth e só tenho que agradecer. Verdadeiramente Deus tem abrido as portas para mim aqui em Pouso Alegre. Vamos examinar as escrituras no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10. Deixa eu colocar meu ajudante aqui. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, no versículo 9. Podemos ler? Eu sou a porta. Pode repetir comigo? Disse Jesus: eu sou a porta. Somente até aqui. Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Ele fez e continua fazendo grandes coisas na minha vida. Muitas portas têm se aberto e também muitas portas fecharam. Eu me lembro, certa feita eu estava confiante, né? Acabei de sair do emprego de vigilante da Protege, trabalhei 5 anos e eu fiquei eu vou conseguir emprego fácil porque o currículo é bom. Só que a porta fechou. Fechou que eu fiquei 1 ano e 3 meses desempregado. Até que Deus, Ele novamente abriu as portas. Mas eu pensei que com as minhas faculdades eu conseguiria fazer com que a porta abrisse. Outra questão muito importante foi, eu era doador de sangue e doava sangue 4 vezes por mês. Por ano. E certa feita eu fui doar sangue na PUC, em Campinas, e chegou uma cartinha em casa que eu estava com algum problema no meu sangue. Isso foi no ano 2000. E eu praticamente novo convertido, e os novos convertidos é tocha pura, é uma fé tremenda, e eu não fui na PUC. Eu comecei a orar, e a porta se abriu. Um dia eu estava na igreja Chama Divina, lá em Campinas. Deus usou a esposa do pastor e falou: aqui no nosso meio tem uma pessoa que está com problema no sangue e está orando pedindo uma cura. E eu levantei a mão, fui indicado, falou: é o irmão mesmo. Eu fui lá, oraram e fui doar sangue na mesma semana e já não tinha nada no meu sangue. O problema está lá no computador da PUC, até hoje consta, mas o meu sangue não tem nada. Então Deus abre portas. Deus é poderoso para abrir portas. E porta, quando se fala em porta, a Bíblia ela relata cerca de 300 vezes sobre porta.
Ela já começa em Gênesis, no capítulo 4, versículo 6, por ali. Deus já começa alertando Caim: olha, o mal está à porta, e o seu domínio será sobre ele. Em Apocalipse, também fala de porta: olha, estou à porta e bato. Então a Bíblia, ela vem, em todos os livros da Bíblia, vem falando de porta. É porta do céu, é porta do inferno, é porta. É porta. Porta no hebraico significa pensamento e porta. Há uma conexão entre pensamento e porta. Significa acesso. E Jesus disse: eu sou a porta. Se nós nos atentarmos só para essa palavra de Jesus, a vitória já vem na nossa vida. Ele fala: eu sou o acesso. Eu sou a porta. E se você ainda não entrou por essa porta, porque ele diz assim: olha, eu sou a porta, e se você quiser entrar, se você entrar por essa porta, você entrará e achará pastagem. Então, se você ainda não entrou, o segredo para você receber uma bênção, para você ter as portas escancaradas, é entrar por essa porta. Mas como é que entra por essa porta? João, ele conta no evangelho que ele escreveu, ele fala que quando João Batista estava pregando, ele falava assim que é chegado a vós o reino de Deus. E nós conhecemos o reino dos homens, nós conhecemos o reino dos animais, reino disso, reino daquilo, reino da doença. Mas ali ele diz: olha, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, muitas vezes ele foge da nossa concepção. Nós não conseguimos entender o que é o reino de Deus. Mas certa feita eu examinando as escrituras e buscando o Senhor, e eu entendi, porque também uma visualização do culto. Às vezes tem pessoa do nosso lado que está ali cheia de poder, cheia da unção, e nós estamos do lado dele sem poder entender o que está acontecendo. Ele está ali dando glória, chorando e falando em línguas, e nós do lado, seco igual zóio de coruja, não entendemos o que está acontecendo. É como se ele estivesse numa redoma, e nós fora dessa redoma. Dentro dessa redoma é o reino de Deus. Fora da redoma é o reino dos olhos, o reino da carne. Então alguma coisa acontece quando alguém entra no mistério, entra no reino de Deus. E quando se entra no reino de Deus, irmãos, é coisa tremenda, porque no reino de Deus acontecem milagres. No reino de Deus, a porta se abre. No reino de Deus, aleluia, o impossível, aquilo que o homem, aquilo que você não pode fazer, acontece no reino de Deus. Mas para isso você tem que entrar no reino de Deus. Que o reino de Deus, a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é dinheiro, o reino de Deus não é bebida. Mas o reino de Deus é diferente. Ali acontecem coisas sobrenaturais. Mas para isso é necessário entrar no reino de Deus. E como é que eu entro no reino de Deus, irmão? No reino de Deus você entra através de uma conversão original. Tem pessoa que está convertida há muito tempo, mas ainda não teve a oportunidade de entrar no reino de Deus. Porque ele aceitou Jesus e ele pensa que isso já basta. Não basta. É necessário você ter um contato verdadeiro com Jesus. Você ter uma intimidade íntima com Jesus, que aí você sai do natural e entra no sobrenatural. E uma vez que você está no sobrenatural, você está no reino de Deus. E ali acontece milagres, ali acontece curas, ali acontece que portas se abrem, a porta se abrem. Mas isso é tudo no reino de Deus, irmãos. Porque tem coisas que nós conseguimos fazer. Tem portas que nós conseguimos abrir.
Mas muitas vezes elas nos levam a lugares tenebrosos, a lugares que nós não vamos encontrar aquilo que vai satisfazer a nossa alma. São portas que nós procuramos com as nossas próprias faculdades, mentais ou físicas, ou faculdades monetárias. E muitas vezes nós não conseguimos aquilo que a nossa alma almeja. E Jesus disse, olha, não adianta procurar por esses lugares. Eu sou a porta. Eu sou o acesso. Aleluia. Quando se fala em procurar com as suas faculdades mentais, eu posso citar ao menos 3 procuras que só deu certo porque Deus interviu. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para o livro de Êxodo, no capítulo 14, nós vemos ali um beco sem saída, uma porta onde eles entraram e quando eles chegaram ali, eles viram que não tinha saída. Quem sabe você entrou no labirinto, entrou no beco sem saída, não sabe o que fazer. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Olha ali, o povo de Israel, eles saíram do Egito em direção à terra prometida. Faraó e os seus exércitos os deixaram ir. Mas quando eles estavam adiante, Faraó se arrependeu e começou a perseguição. E eles chegaram de frente ao mar. Do lado eram montanhas, atrás vinha Faraó, e na frente o mar. Como é que eles iam se virar? O que fazer neste momento? Como é que vão atravessar por essa situação? Quem sabe você está do mesmo jeito, você entrou por uma porta, achando que tinha saída, mas quando chegou lá, é um beco sem saída, não tem como voltar, porque o problema está no seu pé, no seu calcanhar, e você não sabe o que fazer. Aí Deus disse para Moisés, Moisés, não temas, toque nas águas. Moisés tocou nas águas e o mar se abriu uma porta de escape, aleluia. É disso que você está precisando. Se você está no beco sem saída, irmãos, clama ao Senhor, não se conforme com essa situação, aleluia. Clame ao Senhor, porque Ele vai abrir uma situação, Ele vai abrir uma porta, Ele vai derrubar a barreira, mas você vai cantar o hino da vitória, você vai receber a sua bênção. Beco sem saída não é lugar para crente. Beco sem saída não é lugar para o povo de Deus, irmãos. Clame ao Senhor, porque a porta vai se abrir. Temos também a porta da cobiça. Porta da cobiça é perigoso. O nosso irmão Tiago, ele relata nisso. Ele fala, sabe de onde vêm as guerras, as pelejas? Vem das cobiças. E por que cobiçais? Porque não pede. Pedir para Deus. Jesus disse, olha, eu sou a porta. Pede o que quiseres no meu nome para Deus, e Ele vos concederá. Ele diz assim, olha, tudo o que pedirdes no meu nome para Deus, Deus vai te conceder. Então nós não precisamos entrar nessa área da cobiça. Quando nós olhamos para o livro dos Reis, no capítulo 19, a Bíblia fala, ou melhor, livro dos Reis, a Bíblia fala de Acabe. Acabe, ele cobiçou a vinha de Nabote, se não me falha a memória.
E ele queria adquirir a vinha de Nabote de qualquer jeito. Ele cobiçou, ele falou, essa vinha vai ser minha. E ele foi falar com Nabote falou, não posso vender. É herança. Não posso vender. E ele foi falar com Jezabel. Acabe foi falar com Jezabel. Foi choramingar. E Jezabel falou, tu és o rei. Pode deixar que eu vou dar um jeito. Mataram Nabote e tomaram a vinha dele. A cobiça leva a isso, a guerras, a pelejas. Mas nós temos que pedir para Deus. É Ele quem vai nos dar a nossa bênção. Jesus disse, eu sou a porta, não precisa de entrar por este caminho. A cobiça inflama. A cobiça é como um câncer. Mas se nós pedirmos para Deus, Ele vai nos conceder. Temos outra situação. Em 2 Crônicas, no capítulo 17, a Bíblia fala de Asaf. Pai de Josafá, é Asaf mesmo? Isso. Ele ficou enfermo dos pés. A Bíblia diz que ele procurou os médicos da terra, em vez de procurar a Deus. Era para ele ter procurado ao Senhor. Deus estava pronto para o curar. Deus enviou o profeta e falou, olha, vai morrer. Irmãos, os médicos são de Deus. A ciência é de Deus. Mas tem momento que o médico ele não consegue curar certa enfermidade. Tem problemas que não é para ele, e nós temos que ter conhecimento disso, sensibilidade disso. E é o momento de nós pedir ao Senhor, Senhor, eu já procurei os médicos da terra e nenhum deu jeito. E eu trouxe ao Senhor, para que o Senhor resolva esta situação. Mas para ele não teve jeito, porque ele não procurou o Senhor. Já o filho dele, Josafá, quando ele começou a reinar na tribo de Judá, a Bíblia diz que foi tremendo. Ele começou a buscar o Senhor começou a engrandecer, ele teve riquezas, ele foi um homem de Deus, estava tranquilo, o exército dele dava um número mais ou menos de 1.060.000 soldados. É soldado para mais de metro. Em Campinas tem 1.200.000 e poucos mil habitantes. É como se fosse a população de Campinas. Era para ele confiar nesses homens. Qualquer perigo era para ele falar assim, olha, não tem problema, pode vir, porque eu tenho soldados, eu tenho valentes, eu tenho homens que nós vencemos qualquer batalha. Mas não foi isso que aconteceu, irmãos. No capítulo 20 de 2 Crônica, a Bíblia fala que Josafá estava tranquila. E de repente, os amonitas, os moabitas e outra tribo, uma multidão, uma grande multidão veio para banir a tribo de Judá. A Bíblia diz que alguém avisou Josafá, e Josafá, ele ajuntou os governantes e explicou a situação. Quem sabe ali no meio alguém falou assim, olha, nós temos homens, dá para nós vencer essa batalha. Não vai por esse caminho, irmãos. Tem batalha que não é para nós. Tem batalha que não é para você. É o Senhor que vai resolver. Chegaram num consenso e Josafá os convenceu a buscar o Senhor. Porque tem situações, irmãos, que nós não sabemos o que fazer,
Mas é neste momento que você não sabe o que fazer, que você tem que procurar o Senhor. É neste momento que o Senhor está pronto para te servir, pronto para te curar, pronto para te libertar. A Bíblia diz que Josafá fez uma oração, o povo tudo em jejum e oração. Jejum e oração é o primeiro passo, irmãos. Conversar com Deus é o primeiro passo. Deus, Ele quer dialogar conosco. Deus, Ele quer saber qual que é o seu problema. Aleluia. Quem sabe você pensa que não tem este comunhão, você não tem palavras, mas mesmo quando você não tiver palavras, a Bíblia diz que o seu gemido chega até a presença de Deus. Deus conhece o seu gemido, porque muitas vezes nós nos joelhamos para orar, irmãos, e não sai nada, só sai lágrima. A Bíblia diz que o anjo, ele colhe as nossas lágrimas e chega até o Senhor, e o Senhor sabe, o Senhor, Ele conhece todas as línguas, Ele conhece as línguas das lágrimas, Ele sabe se a sua lágrima é de felicidade, ou se a sua lágrima é de tristeza. Ele quer abrir uma porta para você. Josafá, juntamente com o povo, buscou o Senhor e começou a orar: Senhor, a situação está dessa forma. Um grande exército vem para nos destruir e nós não temos força, nós não sabemos o que fazer. Aí Deus disse: Josafá, nesta peleja, irmão, eu fui pesquisar essa palavra nesta e desta. A pessoa ali, o inteligente, ele me disse que quando se fala nesta, significa que está mais perto de quem está falando. E quem estava falando era Deus. Então o perigo estava bem longe de Josafá. Estava perto de Deus, estava debaixo das mãos de Deus. Deus falou assim: olha, nesta peleja não terás que pelejar vós. Irmão, tira a tua mão. Tira a tua mão do problema. Tira as tuas mãos da situação, não é para você. A peleja não é sua, a peleja é do Senhor. É Ele que vai pelejar por vós. Vós ficais calado, porque as mãos do Senhor estão nesta situação. As mãos do Senhor estão neste problema. É Ele quem vai solucionar. Aleluia. Ele falou assim: olha, fique aí calado, você vai ver só o livramento que eu vou dar para vocês. Não precisa se preocupar, esta peleja não é vossa. Até agora você pelejou e você teve vitória, mas nesta você não pode pôr a mão. Nesta peleja você não se intrometa, porque esta peleja não é tua, esta peleja é do Senhor dos Exércitos. Ele pelejará por vós e vós calareis. Aleluia! Oh glória! É Ele quem vai pelejar, irmãos. Muitas vezes ficamos desesperados. Não sabemos o que fazer. Mesmo depois de algumas batalhas vencidas. Até mesmo no nome do Senhor, nós vencemos batalhas, nós ajudamos o próximo e nós pensamos: estou bem, nada vai me atingir. Matei quase 900 profetas e agora é só alegria. Aconteceu com Elias. Elias matou os profetas de Baal e os profetas de Azera. Enfrentou aquela multidão de profetas e correu por causa de um grito de uma mulher. Tem vezes que o problema é pequeno e faz a gente correr, irmãos. Tem vezes que a situação, alguém fala assim: olha, mas você venceu essa batalha, essa para você não vai ser nada. Não vai ser nada se você entregar na mão do Senhor. Se você tentar colocar as suas mãos, aí você está perdido. A Bíblia diz que Elias, quando ouviu dizer que Jezabel ia pegá-lo, ele fugiu.
A primeira porta que ele viu, ele entrou. E ali, irmãos, segundo nós entendemos, ele ficou numa depressão tremenda. Ele entrou numa caverna, ele matou 400, 800 e poucos profetas, lutou contra aqueles homens e fugiu com medo de morrer, mas chegou numa situação que ele pediu a morte. Não dá para entender isso, irmão. Foge com medo de morrer, mas depois pede a morte. É o desespero. Tem pessoas que estão desesperadas, com depressão, com ansiedade, e está pedindo a morte, venceu grandes batalhas, mas agora por causa de um problema pequeno, a depressão entrou na sua vida, e você está pedindo a morte. Mas o Senhor, nesta noite, Ele fala para você: o que fazes aí nesta caverna? O que você está fazendo aí? Levanta, sai desta caverna, porque a jornada é muito longa na sua vida. Aleluia! Oh, glória! Eu sou a porta, disse o Senhor. Se alguém entrar por mim, entrará, achará pastagem, irmãos. Achará pastagem. A Bíblia diz no Salmo que todos nós conhecemos, 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva aos pastos verdejantes, Ele me faz tomar das águas tranquilas. Deus conhece a situação das ovelhas, irmãos. Deus sabe que as ovelhas, ela é medrosa. Ovelha não pode nem ver a água se abalar, que já fica com medo. Aí o pastor tem que pegar a ovelha e colocar a água na mão e dar na boquinha dela, porque a água não pode fazer barulho. Deus sabe quando as águas estão agitadas na sua vida. Deus sabe. E é neste momento que Ele te pega no colo e te dá água na sua boca, porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Ele é a porta. Confia nele, irmãos. Aleluia, Jesus. Ele é a porta. E se você não entrar por essa porta, irmãos, não vai acontecer nada na sua vida. Quem sabe nesta noite tem alguém que ainda não decidiu entrar por esta porta. Você não está aqui à toa. Se você está aqui, o Espírito do Senhor te trouxe neste lugar. E Ele escancara as portas nesta noite para você, porque Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Mas basta somente você entrar por esta porta. É uma porta diferente, irmãos. É uma porta que você abre e entra, e lá dentro você encontra pastagem. Lá dentro você encontra tranquilidade para a sua vida, todas as vezes que vier situações difíceis, mas o Senhor é seu pastor, Ele vai estar contigo. Aleluia! Glória a Jesus. Se alguém entrar por mim, glória a Deus. Está desempregado? Ele é a porta. Está enfermo? Ele é a cura. Está angustiado? Ele é o consolador. Aleluia. Estão te perseguindo? Entrega na mão dele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes, aleluia, alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele está no nosso meio, não será abalado. Deus é o nosso Senhor, Ele é o teu refúgio. Se você está passando por algum problema de depressão, entrega os seus caminhos ao Senhor. O Senhor nesta noite, Ele te escancara as portas, irmãos. Nesta noite não tem esse negócio de porta apertada, não. É escancarada mesmo.
Porque quando você abrir, você vai encontrar o Senhor de braços abertos, te esperando para te dar um abraço. E o abraço de Jesus é tremendo. O abraço de Jesus acontece coisas, não precisa nem abraçar, basta somente a sua fé. Se você tocar nele pela fé, as coisas acontecem. Lembra daquela mulher? Aquela mulher que estava com fluxo de sangue, lembra dela? Ela enfrentou uma multidão difícil, porque ela não podia chegar perto de ninguém, mas ela falou: se tão somente eu tocar nas orlas do vestido dele, eu serei curada. É pela fé, irmãos. Você abre a porta pela fé. Você não precisa de chave, você não precisa de colocar as suas mãos, mas pela fé você abre essa porta. E não é a porta da esperança, não, é a porta da visão celestial, é a porta das coisas que você não vê, mas ali você vai ver. Sabe aquele negócio que Deus fez lá no Gênesis? Do nada Ele fez acontecer coisas. Eu fico admirado com aquilo, porque Ele disse: águas produzam peixe. E se a água produziu peixe, o que é para Deus? Aleluia! Produzir uma bênção na sua vida, curar a sua enfermidade, abrir uma porta para você. E Deus vai fazer isso nesta noite, se você acreditar e entrar por esta porta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Entrará, sairá e achará pastagem. Depois que entrar por essa porta, irmãos, você pode sair tranquilo, sem problema. A depressão não vai existir mais. A tranquilidade vai reinar na sua vida. Quando você entrar por essa porta, você não precisa ficar lá dentro. Você pode sair, porque você vai assar pastagem. Você entendeu? Sim, você vai ter uma comunhão com Cristo. Mas a Bíblia fala: você entrará e sairá. Entrará e sairá. Você vai ter uma constância. Você vai entrar e sair. Entrar e sair. Você vai ter comunhão. Eu vou me alegrar com o Senhor. Mas você vai ter sua vida social aqui fora. E você vai encontrar pastagem, irmãos. Aleluia, vida espiritual, mas a sua vida aqui nessa terra. Porque Jesus disse: olha, aleluia, vocês estarão nesse mundo como peregrinos, mas se vocês estiverem em mim, você vai entrar e sair e vai achar pastagem para a sua vida, amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, a palavra para o Senhor, para o seu coração nesta noite. O Senhor disse: eu sou a porta. E não tem outro caminho. Essa situação que você está passando, tira as suas mãos. Tira as suas mãos, porque é para o Senhor. É Deus quem vai agir na sua vida. Você pode ficar calado. Somente o interessante, sabe o que é? Deus falou, Josafá falou assim: ó, vamos colocar o povo, os cantores na frente, para ir louvando a Deus. Irmãos, quando eles começaram a louvar a Deus, Deus não resistiu. E a Bíblia diz que Deus, ele passeou no arraial do inimigo e destruiu todo mundo, só ficou os despojos. Quando o inimigo perceber que Deus é na sua vida, ele vai bater de retirada. Aí você vai conseguir enxergar as bênçãos do Senhor na sua vida. Você crê? Aleluia. Glória a Jesus.